Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos ao Ponto Zero, programa do Dr. Walter Treptes, professor de Direito e Universidade, um agente transformador da sociedade. Tudo bem, meu querido? Como vai você? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, Cris? Tudo certo? Tudo em paz? É uma honra estar aqui contigo, com muito prazer. Tudo bem, sim, Walter? Gratidão. O pessoal já está entrando, dando boa noite, aí gratidão a quem está nos assistindo agora, quem vai nos assistir depois. Mas o tema de hoje também é a tríade da consciência. Quer falar um pouquinho do tema, Walter? Vamos lá, vamos falar um pouquinho, sim. O que é a tríade da consciência? É a consciência em si. Só que quando você entende o que é a tríade da consciência, você entende o que é a consciência. Você entende como encontrar a consciência. Então, ela se divide em três elementos fundamentais que nós vamos falar no curso da live de hoje. E conhecendo cada um deles, você consegue se encontrar na consciência. Porque eu já sugeri numa live anterior, mas eu quero levar isso adiante. Eu pretendo, numa próxima live aí, oportunamente, falar sobre, né, a consciência como a construção de uma transição, né, que é diferente de uma existência, uma transição, e a sua existência sendo uma transição. Né? E aí você consegue entender o que é essa transformação, de fato, que a gente está vivendo. E a tríade é viver esses três elementos fundamentais de formação da consciência, que é a beleza, a bondade e a verdade. Né? E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, no tema que a gente escolheu para falar com vocês. Ô, Walter, o que é a tríade divina para a consciência humana? É a formação diante de três elementos fundamentais que promovem a sensibilidade humana, como eu já iniciei aí dizendo, que é a beleza, a bondade e a verdade, que traduzindo, né, nas formas que se expressam, muitas vezes por via das religiões, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que é importante saber que a consciência é formada pela bondade? O que tem na bondade em si? Para nós foi muito reduzida essa ideia de bondade, no sentido assim de que fazer o bem significa, né, você promover tudo aquilo que traz, né, favorece uma situação, uma pessoa, o mundo e tudo mais. Mas o bem não é só isso, né? O bem é utilizar a sensibilidade junto com a consciência, com a inteligência. O bem é o exercício da inteligência, vou usar aqui um termo que o pessoal vai entender, não é o mais adequado, mas usar a inteligência de forma sensível, você sentindo, né, o mundo, você sentindo as transformações e aquilo que você percebe do mundo. E isso tem a ver com bondade, né? Isso é a bondade, é a construção da sua percepção, um dos elementos da sua percepção como consciência. Isso está na bondade. E na beleza, o que está? A beleza não é, também nos foi colocado nesse ponto muito raso de compreensão que beleza é uma questão estética, uma questão de gosto, uma questão de padrão, de moda, e não tem nada com isso. A beleza é o encontro do seu equilíbrio. Todo belo, pautado no elemento essencial da sua própria natureza, ele traz o equilíbrio. Por que o ser humano entra num estado de autoneurotização quando ele viola a beleza? Porque ele perde o equilíbrio. Então, eu lamento dizer para as pessoas que estão deturpando o seu corpo, deturpando as suas formas, de acordo com modismos ou com correntes, né, que incentivam, né, a desconstrução natural do ser humano,
isso é totalmente neurotizante, isso tira totalmente o equilíbrio das pessoas, porque a beleza é o encontro da harmonia e do equilíbrio. Tanto que quando se respeita a natureza essencial do ser, do mundo, existe o equilíbrio. Você não tem criminalidade, você não tem violência, você não tem uma série de fatores. Quando a beleza, a estética, essa harmonia é retirada em troca de rabisqueira em muro, né, de desconstrução, de autodesconstrução que as pessoas promovem, algumas pessoas promovem em si, começa a haver uma série de deturpações. E a primeira é, né, o apaziguar a construção da consciência, da paz interior de cada um. Então, em ambientes que são muito deturpados em relação à estética, existe muita interferência neurótica do ser humano, se promove um índice muito grande de destruição, de violência, de vandalismo, e da próprio comportamento do ser humano. O ser humano não consegue ter paz, se apaziguar em ambientes totalmente deturpados. Daí que a gente vê nos centros urbanos de grandes cidades, onde existem as zonas degradadas, o que acontece nesses lugares. Uma rabisqueira nas paredes, sujeira, pessoas vivendo numa situação, né, de subhumana. E não vou dizer que, e também lamento dizer para vocês que isso não é miséria, não é pobreza, não. São escolhas feitas e assumidas por essas pessoas, por conta desse estado de desequilíbrio, de constante manutenção, né, se distanciando, né, desses elementos que a gente está falando aqui. Já falamos um pouco da bondade, agora estamos falando da estética, da beleza e do equilíbrio. E a verdade essencial é o próprio Criador. A construção de consciência de verdade, você não forma ela se não for pela verdade. Pela realidade, você não forma consciência. Você tem apenas uma visão de como você enxerga o mundo dentro daquilo que você sabe, e nós sabemos muito pouco. Nós temos muito o que aprender, muito o que crescer, muito o que nos desenvolver e muito o que despertar. Porque se fala muito também no campo do aprendizado e do conhecimento, mas também temos que lembrar do campo do despertar, porque não adianta também aprender um monte de coisa e não estar desperto. Verdade. Qualquer coisa que você mostra de diferente hoje para determinadas pessoas, a pessoa vira para você e fala, não, isso daí é montagem, isso é fake, isso é aquilo. Minimamente não tem, assim, pelo menos o cuidado de olhar para aquilo e refletir sobre aquilo. Sim. Né? Então, isso é, né, a formação básica da tríade divina, a beleza, a bondade e a verdade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a manifestação desse tripé da existência humana e da construção da nossa consciência. Então, consciência sem equilíbrio não é consciência. Consciência sem a verdade não é consciência. E consciência sem a bondade, o que é a bondade? É o esforço individual de cada um no seu crescimento, nessa busca. Na humildade, né, de encontrar a verdade. Tudo isso está relacionado à bondade, que é muito maior do que só essa dualidade bem e mal que, né, de forma muito rasa, deixaram para a humanidade como se fosse uma verdadeira crença. Walter, a Tríade Divina e a Santíssima Trindade são a mesma coisa? Sim, são a mesma coisa, ditas com palavras diferentes. A Santíssima Trindade, como eu já antecipei um pouco, não vou dizer que é um dogma de fé, mas é algo relacionado à fé religiosa, né? Que compõe o Criador, o criado, né? O Filho e o Espírito Santo, que é a alma. Porque o Espírito Santo é a formação da alma, que a gente falou um pouquinho na semana passada. Alma diferente de espírito. O espírito, quando ele não é santo, ou seja, ele não é imaculado, ele não tem a formação do corpo-alma. Então, justamente tem essa mensagem, que é uma mensagem de cunho, que se levou muito de cunho religioso, mas não importa que é de cunho religioso ou não, é uma verdade, sim. Né? A Santíssima Trindade, sim, se relaciona a essa tríade
que é a formação básica da nossa própria consciência. Só que nós precisamos encontrar, né, o porquê. Por que que é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo? Por que que é dito isso, né? Nos rituais religiosos. Por que que é dito essas três palavras fundamentais? O que que é isso? É isso que a gente mostra um pouco para vocês, porque é a formação da nossa própria consciência. Ô, Walter, o que se relaciona com a bondade para a consciência humana? Justamente você usar a inteligência com a sensibilidade. Isso é a formação da bondade. Inteligência com sensibilidade forma o que a gente conhece como bondade. Porque inteligência sem sentimento, sem utilizar o elemento, né, que vem do nosso coração, ela pode ser fria, ela pode desconsiderar a própria existência dos nossos pares. Porque eu também digo uma coisa a vocês, que a gente tem trazido, assim, em pequenas pílulas, né, de informação sobre isso, porque isso tem uma certa gravidade na nossa própria existência. Há coisas a serem feitas no mundo em relação ao ser humano que pode soar para o senso comum ou para quem não está desperto como desumanas, porque não tem o que fazer diferentemente, sob pena do planeta Terra sucumbir. Porque parte do ser humano hoje, ele, sob o ponto de vista ambiental, ele é extremamente nefasto. Porque os ambientalistas falam de meio ambiente de uma coisa totalmente subjetiva, né? Camada de ozônio, efeito estufa, queimadas e tudo mais, tudo é abobrinha. O pior elemento de depredação do planeta é o ser humano sem consciência. E aquele que é sem consciência ainda num nível de convivência planetária subhumano, onde essa parte se submete a essa situação. E isso é extremamente nefasto para o planeta. Então, eu não tenho resposta para isso, do momento realmente que precisar se liberar esse planeta para uma oitava maior de vibração, como vai se lidar com, né, com esse grupo gigantesco que hoje insiste, né, em se permanecer no planeta sem participação nenhuma, sem colaboração nenhuma, assumindo e uma outra parte patrocinando ainda, né, essa assunção de um nada, né? Então, assim, eu sujo, eu depredo, eu uso e não me importa o resto, para onde vai, se eu estou jogando um sofá no rio, se eu estou jogando esgoto nos mananciais, o que eu estou fazendo, tudo isso compõe numa escala importante, inclusive, que vai ter que ser saneada. Então, as pessoas precisam, que é justamente o elemento que junta essa bondade que eu estou falando, que é a inteligência sentida, com o sentimento, né? Mas a harmonia da beleza, né? E a verdade. O que é a verdade? As pessoas assumirem um compromisso enquanto seres humanos nesse planeta para produzir alguma coisa em torno de si, em torno da coletividade. E uma parte aí se coloca, né, num estado totalmente depreciado, né, se vitimando no sistema e não sai disso. Aí, pô, eu sei que alguns vão me ouvir aqui falando, vão fazer críticas ferrenhas em relação ao que eu estou dizendo, podem fazer, mas a verdade é essa, né, as coisas não são assim tão ao acaso, né, ou porque a pessoa é vítima, não, existem muitas coisas que podem ser minimizadas, mitigadas e melhoradas nesse contexto, mas aí precisa dar consciência, precisa realmente estar disposto a se abrir, ter humildade para ter consciência, e tem grupos aí que não conhecem essa palavra humildade, aí sem humildade, realmente, a pessoa toma conta do que não lhe pertence. Ô, Walter, a mesma conclusão podemos usar para a beleza? Sem dúvida, né? Eu já pincelei o assunto, mas a beleza é fundamental. Sem harmonia, sem estética, sem respeito às formas. Por que o século XX se tornou um século tão neurotizado? Por que a beleza da estética, das formas, parou praticamente um pouco antes da Segunda Guerra Mundial? A partir da Segunda Guerra Mundial,
se retirou todas aquelas formas da arte, né, até na mobília que se usa nas casas, hoje é tudo linha reta, tudo chapa, tudo pedaço de madeira colado, caixas, tudo quadrado, retangular. Antigamente você tinha entalhes em madeira, você tinha desenhos nos móveis, que uma geração aí, inclusive a minha, já chamou isso de coisa de velho. Eu gosto disso, né, porque eu gosto das formas da arte, mas a minha geração, ou a nossa geração, já chamou isso de coisa de velho. E não é. Isso é a quebra justamente porque quando você emprega a arte na sua vida, ela movimenta o seu espírito, ela faz você refletir, você sentir a vida. Quando você só vê linhas retas, tudo pintado de branco, ou até de preto, né? Tem gente que pinta hoje imóveis de preto por fora, fazem uns negócios assim muito bizarros, né? O que você tem isso? Você tem elementos neurotizantes, alienantes, que causam depressão, que deprimem as pessoas, né? E aquilo que a gente chama até, por indicação né, da história da arte, chamam de barroco, rococó, cheio de movimentos, cheio de formas e tudo mais, isso movimenta o seu espírito, faz você sentir, de fato, o mundo. E isso não foi feito porque é bonitinho, porque era inspirador, ou porque a criatividade soltou, né, de alguns artistas para fazer isso. Não, isso tinha um motivo de ser, sim, de trazer a harmonia, de trazer o equilíbrio, de trazer a movimentação do espírito, né, para a formação do corpo-alma dentro do ser humano. E, de repente, um movimento aí, vários movimentos aí do século XX aí que disseram se expressar na arte e tudo mais, né, reviraram tudo isso, apagaram isso, colocaram, então, hoje existe muita expressão artística que leva a pessoa, não estou dizendo que a arte é neurótica, ou os artistas são assim, não, mas a expressão da forma que se usa para a arte e para as formas, né, para a arquitetura de hoje em dia, ela não te leva a, assim, uma reflexão né, do seu espírito, você não se movimenta nesse sentido de energia, você não se inspira com isso, porque é tudo linha reta, tudo caixotão, tudo quadradão, retangular, cores escuras, cores que não combinam de jeito nenhum com o espírito humano, né? Se pinta de cinza a cidade inteira, São Paulo já é uma cidade cinza, aí vai lá, faz um prédio de 20, 30 andares e pinta de cinza, né? Então isso precisa ser visto com mais, principalmente o pessoal que trabalha com arte, com estética, qual que é o sentido? Por que existe, né, estética? Por que existe a arte? Por que eu tenho matizes de cores diferentes? Não é só para ser bonito ou feio, porque eu gosto ou não gosto. Tudo isso tem uma razão de ser. Né? Então, a falta de sensibilidade, inteligência, como quando ela falta a sensibilidade, né, para se tornar bondade, ela acaba sendo nefasta. Né? Ela acaba criando, sim, ela é capaz de criar uma série de coisas, só que aí compõe, né, uma agressão ao elemento humano. Tá, eu não estou falando de ser humano, ok, você está falando de máquina, você está falando de androide, você está falando de coisas frias e calculistas, está tudo certo, está tudo ótimo. Mas quando você fala de ser humano, tem muita coisa a ser resgatada e mantida, né, e recuperada, porque o ser humano caiu, né, num mundo hoje que ele precisa se cuidar mesmo para que ele não se permita se destruir. Tudo isso que se refere à arte, a coisa e tal, é válido, mas precisa respeitar o ser humano, a alma humana. Não apenas os interesses, né, ou até as intenções de deixar as pessoas alienadas, tristes, deprimidas, inseguras e com medo, né? Porque a falta da arte em si, que movimenta a sua alma, o seu espírito, ela produz uma das doenças contemporâneas mais graves, que é a síndrome do medo. Sim. Ô, Walter, e a verdade, no que ela faz parte da tríade divina? A verdade essencial é o Criador. E na tríade divina, a verdade compõe a construção da nossa percepção de consciência. Consciência sem verdade não existe. Não existe construção de consciência que não esteja na verdade. E lembro mais uma vez, né, e peço a paciência de todos que nos escutam, nos assistem, que eu volto naquele ponto. A verdade é uma coisa, a realidade é outra.
Realidade é a forma que você vê o mundo, como você vê o mundo. Traga a verdade nessa realidade que você vive, que você terá o equilíbrio, que você terá condições de construir consciência. Então, é essa a nossa jornada, essa a nossa finalidade de falar com vocês aqui. E a verdade é o Criador em si, é o Criador manifesto. Walter, o ser humano que usa a tríade divina encontra quais caminhos aí na sua evolução? Ele não só encontra caminhos, como ele encontra a própria evolução. Porque a evolução, como já dito em outras oportunidades, ela não é do corpo, ela não é do físico, ela é da alma. Porque você só tem a transformação do físico se nele se expressar um espírito que tem a alma. Então, nós não vamos sair, né, dessa 3D materializada e repetitiva se nós não construirmos consciência diante de um corpo-alma. Nós vamos continuar nos repetindo no mesmo processo. Então, chegou a hora justamente de perceber isso para a nova construção do que já tem sido divulgado, sair da matriz de carbono para a matriz de silício, onde se expressará de fato a luz, né? A construção da luz, que é a energia crística, né? Matrizes de silício vai se expressar o quê? A luz. As matrizes de carbono são matrizes totalmente voltadas à matéria, à materialidade, né? E, nesse sentido, né, é o nosso caminho evolutivo, é justamente construir essa consciência para que, em breve, voltemos a nos expressar em corpos, sendo nossa missão esta, de estar aqui, né, capazes, né, de lidar com a consciência da energia crística. Então, isso é a verdadeira evolução. Walter, podemos entender que a bondade aí, né, é a mesma coisa que consciência? Sem dúvida, né, eu me adiantei, até acho que eu já falei um pouquinho disso. Bondade e consciência é a mesma coisa, no sentido, né, daquilo que ela se expressa. Como eu disse a vocês, a bondade e a inteligência é sentida, né? Você sente aquilo que você entende, e aí você cria consciência, porque isso tem desdobramento, isso te impõe limites, te faz sentir, você sentindo, você faz o necessário, você se torna útil, você se torna participativo, você compartilha aquilo que você tem. Se você é apenas inteligente, você se torna um autômato, você é capaz de fazer coisas simplesmente por fazer, ou porque achar pelo que você entende do seu ego, do seu egoísmo, que aquilo é necessário. E a bondade não te dá isso, a bondade te dá a resposta para isso, mas contemplando o que é justo, o que é perfeito, o que é acabado, o que permite que todos participem, e não só você, ou só o grupo que você acredita. A bondade te retira das crenças limitantes, a faz com que você enxergue o todo de forma ampla. Então, ela tem sim, né, uma das traduções do que significa a construção de consciência. Walter, a iluminação de si é composta por esses elementos: beleza, bondade e a verdade? Sim, também é outra forma de se entender, né, que a autoiluminação é o reconhecimento da harmonia pela beleza, da inteligência sentida pela bondade e da verdade essencial que vem da criação, né? Que não é a forma que nós enxergamos o mundo, mas como o mundo realmente é. E como é que eu encontro a verdade? Né? Se permita. A verdade não existe por uma ideia intelectualizada ou intelectual. A verdade, de fato, não está escrita em livros ou academias de ciência. A verdade é aquela que você consegue conceber diante de tudo que você vê no mundo, né, de forma justa e perfeita. E o que é a forma justa e perfeita? É onde você consegue enxergar o equilíbrio. E esse equilíbrio está dentro da beleza, da bondade e da verdade. A beleza, a bondade e a verdade, diante desses elementos, né, é a forma de você se iluminar. É a própria iluminação em si.
Diante de tudo, são as mesmas coisas com interpretações ou com qualificações ou com adjetivos diferentes, mas no fim, tudo é a mesma coisa. Se iluminar é reconhecer essa tríade em si e usar isso a seu favor. Isso é muito importante, porque conseguir, né, vamos dizer assim, entender a essência da consciência, você está indo de encontro a ela. Você se permite construí-la. Não fica apenas uma coisa teorizada, né, uma coisa que o Walter e a Ângela falam toda semana sobre isso. É algo que se começa a conseguir entender de verdade. Ô, Walter, de acordo com o que você explica, a quinta D será ou é o mundo em que viveremos a tríade divina? Só viveremos em quinta dimensão pela tríade divina. Em quinta dimensão não funcionará outra forma de se expressar ou de entender a sua própria existência se não for pela tríade divina, pela beleza, pela bondade e pela verdade. Então, são o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestos em si, no mundo e em relação aos seus pares. Então, a quinta dimensão é a dimensão da expressão da tríade divina. Quem entende isso agora, lá na frente, quando isso se expressar, se abrir realmente, vai participar disso, não digo com uma certa facilidade, mas com uma importante compreensão, e que poderá, sim, fazer, né, se ligar a tudo isso de forma importante e de forma consciente, que é né, o objeto aqui de tudo que a gente fala aqui. Walter, concluindo, refletirmos sobre a Santíssima Trindade ou Tríade Divina, né? É entendermos o sentido maior da própria consciência? Sim. Para finalizar, né, o resumo de tudo é exatamente isso. Você quer saber o que é consciência? Entenda o que é a tríade divina. Entenda o que é beleza, entenda o que é bondade, entenda o que é verdade e como ela se expressa e onde você encontra. Nós falamos um bocadinho sobre isso hoje, então eu entendo que o pessoal que assistir a live do começo ao fim, quando chegar nessa 10ª e última pergunta aí, vai ter exatamente a resposta. É a própria consciência. É o sentido maior da própria consciência. E esse sentido maior da própria consciência é importante a gente falar mais uma vez, porque muitos que ainda vão chegar no nosso canal para assistir, né, merecem entender. Bom, se fala tanto do que é consciência. Então, o que é a consciência? Se a consciência não é algo que está em livros, que está em academias, né, em faculdades, que não está na ciência, o que ela é em si? É tudo que a gente falou aqui e bastante mais. Porque hoje, o que a gente tenta fazer aqui é, nesse espaço de meia hora que a gente conversa com vocês aqui, falar de um tema que fala da existência humana, do universo. É gigantesco, tem muito o que dizer sobre tudo que a gente disse aqui. Mas para poder trazer a mensagem para vocês e ser claro, nós reduzimos, né, ao conteúdo que a gente trouxe aqui. Mas é o sentido maior da consciência, é a tríade divina, sim, essa formação que faz com que a gente realmente crie um meio de evoluir na nossa existência, porque é a nossa existência que evolui, não é a nossa materialidade aqui. Bom, Walter, eu queria agradecer você, agradecer ao pessoal da TV Galáctica, a Cida em especial, nossa gerente de canal aí, e a quem nos assistiu, quem vai nos assistir, e esperar o pessoal, todo mundo aqui de novo na próxima sexta-feira, para que a gente possa juntos dar esse upgrade evolutivo e caminhar rumo a essa quinta dimensão, que é esse o desejo, que nos tornemos o nosso máximo, melhor possível, todos os dias. Gratidão, Walter, fica a palavra final para você, e até o próximo ponto zero. Gratidão, Cris, por mais esse momento aqui maravilhoso, né? Essa meia hora com você aqui, né? Divino, grandioso. Quero desejar, assim, que todos possam aproveitar, né, a live de hoje, como todas as outras, para uma grande reflexão, para uma construção de si. Também quero deixar gratidão a quem esteve aqui ao vivo, o pessoal que escreve aqui no cantinho da tela, a gente dá uma olhadinha, dá uma fugidinha com o olho para ver,
minha imensa gratidão. Gratidão a quem vai nos assistir, a Cida, querida, que sempre está aqui nos apoiando, né, liberando o nosso sinal aqui, gerenciando o canal com muito carinho aqui com todos nós. O pessoal também da TV Galáctica. E semana que vem, prepare-se que vamos de novo estar aqui com muito carinho, com muito amor, fraternalmente aqui, apresentando mais um tema para vocês, para a gente continuar esse caminho juntos aqui, né, todos nós, nessa nossa autoconstrução. Gratidão e até semana que vem. Gratidão, Walter. Até o próximo Ponto Zero, programa do nosso querido Dr. Walter Trebs. Beijo no coração de todo mundo. Gratidão, Walter. Gratidão, Cida. Gratidão, pessoal.